Olá, você que acompanha o perfil do projeto Registros Legislativos. Mais uma vez, vamos conversar um pouco sobre a história de União dos Palmares, sobre algumas curiosidades que eu venho encontrando ao longo da minha pesquisa sobre documentos de União dos Palmares, né? E eu vou ser bem rápido porque o outro vídeo foi bastante longo, e nesse eu vou ser bastante rápido e objetivo para que, logicamente, possa facilitar que você assista e a compreensão de todo o conteúdo, e para que você também possa proliferar esse conteúdo de uma maneira bastante objetiva, né? É interessante que na última eleição se falou bastante do tempo do mandato do atual prefeito do município. E isso me deu uma curiosidade de pesquisar quem foi, na verdade, dentre os prefeitos, o que obteve o maior tempo ao longo da gestão municipal, né? E, logicamente, desde já adiantando que a minha pesquisa, até o momento, ela só foi finalizada do ano de 1948 até o ano de 2020, né? Então, é possível que outros gestores públicos tenham tido um período que não será considerado, outros gestores públicos tiveram à frente do executivo e que não serão considerados nessa abordagem, neste momento, né? Então, a grande curiosidade que eu tive foi em razão, como eu já falei, da alegação de que o atual prefeito do município ele já teria passado mais de 10 anos na frente da prefeitura, o que não é uma realidade, né? O atual prefeito, o Arezquida Mara de Almena Freitas Júnior, ele vai chegar ao fim de 2020 com o período à frente do executivo em 8 anos, 5 meses e 3 dias. No dia 31 de dezembro de 2020 ele alcança essa marca. É também uma realidade que com a sua eleição para o cargo de prefeito dos próximos 4 anos, ele poderá alcançar a marca de 12 anos, 5 meses e 3 dias como prefeito de União dos Palmares. E aí sim, ele será, de 1948 até a presente data, a pessoa que mais esteve à frente do Poder Executivo Municipal. Porém, hoje, na presente data, esse pódio, digamos assim, do tempo de prefeito é do José Afrânio Vegete de Siqueira. O Afrânio Vegete, ele ficou à frente do Executivo Municipal por 9 anos, 2 meses e 11 dias. Junta-se a isso os 3 mandatos do Afrânio, ainda na década de 70, e o primeiro na década de 70, o segundo em 97, 2000, e o terceiro 2001 até março de 2002, quando ele teve o seu diploma cassado por abuso de poder político e econômico por uma decisão da Justiça Eleitoral. Contudo, somando esses 3 mandatos, ele alcança a marca de 9 anos, 2 meses e 11 dias na frente do Poder Executivo Municipal. O segundo colocado é o Antenor de Mendonça Uchoa. Ele ficou durante 9 anos como prefeito de União. O Antenor teve 2 mandatos, um mandato de 5 anos e um outro mandato de 4 anos. Foi o tempo em que o Antenor esteve à frente da Prefeitura Municipal de União dos Palmares. O terceiro é o Quil. O Quil, já no final do mandato atual, mesmo antes do final, ele já é o terceiro colocado com mais tempo. Como eu falei anteriormente, com 8 anos, 5 meses e 3 dias. Em quarto colocado vem o José Carrilho Pedrosa. O Zé Pedrosa ficou como prefeito de União dos Palmares pelo período de 6 anos, 4 meses e 19 dias. Né? O Zé Pedrosa, ele, curiosamente, dos 2 mandatos que teve, nenhum foi do início ao fim, né? do que seria previsto constitucionalmente. Né? Porque o primeiro mandato dele foi aquele da eleição de 2000, em que ele, em razão do reconhecimento do abuso de poder político e econômico do Afrânio Vegete na eleição de 2000, o Zé Pedrosa ele assumiu a prefeitura, mas em março de 2002. E aí você já tinha passado 1 ano e 2 meses e alguns dias dos 4 anos do mandato.
E quando ele foi reeleito em 2004, ele não veio a terminar o seu mandato pelo falecimento dele, que ocorreu no dia 29 de julho de 2008. Então, por essa razão, o Zé Pedrosa ele não tem os 2 mandatos que teve do início ao fim. Porém, ele é o 4º colocado nesse ranking que eu estou falando, com 6 anos, 4 meses e 19 dias à frente do Executivo Municipal. O 5º é o Rosibé Oliveira de Melo. Ele ficou durante 5 anos e 11 meses como prefeito de União dos Palmares. O Rosibé ele inicialmente ficaria por um período menor, porém, em razão da mudança da Constituição, alguns mandatos foram estendidos e por isso o Rosibé ele tem esse tempo diferente, né? 5 anos e 11 meses. Né? Ele é um mandato que se encerra no dia 31 de dezembro de 1988. Depois do Rosibé, o sexto, na verdade, com o maior tempo à frente do Executivo, é o Miguel de Medeiros Costa. E o Miguel de Medeiros ele teve um mandato de 5 anos. Assim como também teve um mandato de 5 anos o Manuel Gomes de Barros, que também teve 5 anos de mandato. Eu coloco os dois em sexto, sétimo, por ordem só de quem chegou primeiro na marca. Porém, uma curiosidade é que o Mano ele teria um mandato de 6 anos. Na verdade, seriam 5, mas teve uma emenda constitucional na época, ainda na Constituição de 67, 69, que prorrogava os mandatos por mais um ano. E naquele período, o Mano ele já tinha a pretensão de ser deputado. Então ele renuncia no dia em que o seu mandato completa os 5 anos que estavam inicialmente previstos, e fica no seu lugar o vice-prefeito à época. O Miguel Medeiros com 5 e o Mano com 5, eles ficam em sexto e sétimo nesse ranking que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Em oitavo vem o Irã, o José Irã Menezes da Silva, com um mandato de 4 anos. O Irã já foi eleito após a Constituição de 88, contudo naquela regra de transição. Porém, o mandato dele já é um mandato de 4 anos. Né? Que é o que seria o previsto após a promulgação da Constituição de 88. Assim, depois do Irã, vem o José Praxedes Neto, também com 4 anos, em nono colocado. E depois também em décimo, o Carlos Alberto Borba de Barros Bahia, né, o Beto Bahia. Aí muitos vão dizer, mas o Beto Bahia não ficou os 4 anos. Bom, ele não ficou os 4 anos no exercício do cargo, mas o cargo de prefeito sempre foi dele durante os 4 anos. O mandato dele nunca foi cassado, ele nunca perdeu o mandato. Ele foi suspenso do exercício por decisões temporárias, né, provisórias da Justiça, em caso de improbidade administrativa. Contudo, estatisticamente, o Beto Bahia foi prefeito durante 4 anos. Né? Então ele aparece nessa posição em 10º colocado, entre os que ficaram mais a tempo à frente da prefeitura de 1948 até agora. Depois do Beto Bahia vem o prefeito Raul Bezerra Montenegro, em 11º colocado com 3 anos e 7 dias. O prefeito Raul Bezerra Montenegro foi o primeiro eleito após a Constituição de 46. Antes disso eram os prefeitos interventores, nomeados pelo interventor do estado de Alagoas, seria o equivalente ao governador. Depois do prefeito Raul Bezerra, com 3 anos e 7 dias, em 11º. Em 12º vem o prefeito Exíquio Pantaleão Correia de Araújo, com exatos 3 anos à frente do Executivo Municipal. O mandato do Exíquio ele é menor, em razão de algumas mudanças que estavam ocorrendo à época na legislação federal, que pretendia unificar as eleições em âmbito municipal, uniformizar a data no país todo. Né? Antes, cada estado tinha o seu ano para fazer eleição. Como também era bastante interessante, tinha municípios que tinham eleição em um ano e outros não tinham naquele mesmo ano. E o prefeito Exíquio ele vem nesse processo de mudança que só vai se consolidar
no mandato do Manuel Gomes de Barros, que é quando se unificam as eleições futuras em todo o país, as eleições municipais. O 13º colocado é o prefeito Antônio Gomes de Barros, com 2 anos, 7 meses e 28 dias. O prefeito Antônio Gomes de Barros, ele é interessante porque o mandato dele, ele já assumiu após a renúncia de outro, ou seja, ele já assumiu para completar um período. E nesse completar o período, ele também não completa o período porque ele renuncia em dezembro de 54. Ou seja, ele renuncia porque ele é eleito, como eu falei no outro vídeo já, ele foi eleito deputado estadual enquanto ele era prefeito de União. E após a eleição de deputado estadual, ele renunciou ao cargo de prefeito, então o mandato dele é bem curto. É 2 anos, 7 meses e 28 dias. É até uma curiosidade bem grande essa situação do prefeito Antônio Gomes de Barros. Depois dele vem o prefeito Luiz Gomes de Freitas, que ficou apenas 1 ano no cargo. O Luiz Gomes de Freitas ele foi eleito após a renúncia do Antônio Gomes de Barros, no cargo de prefeito de União. E o Luiz Gomes de Freitas ele termina o período que seria do Antônio Gomes de Barros. E depois do prefeito do Antônio, junto com o prefeito Luiz Gomes de Freitas, também tem com 1 ano o prefeito Benedito Corrêa de Lima, que ficou 1 ano à frente do executivo municipal, com a renúncia do Mano naquele ano que foi estendido o mandato dele. Como eu falei, o mandato foi estendido e o prefeito Manuel Gomes de Barros renunciou em fevereiro, início de fevereiro do ano, que era a data da posse dos prefeitos, e o prefeito Benedito Corrêa de Lima fica 1 ano nesse período tampão. E o último é o prefeito Benedito Lopes Ferreira, que foi o 2º prefeito eleito após a Constituição de 46, e ele ficou apenas 11 meses e 7 dias. Embora nesse período ele tenha pedido licença durante um longo período, e quem exerceu as funções de prefeito foi o presidente da Câmara na época. E aí, mais uma vez deixando claro que esses dados que eu falei aqui são dados estatísticos de maneira que podem ser comprovados documentalmente, né? Infelizmente há a cultura do eu digo que mas não é bem assim, né? Então o fato de alguém ter exercido as funções de prefeito, seja vice ou seja como presidente da Câmara, não torna ele prefeito. O prefeito é quem exerce o cargo, é quem tem o cargo de prefeito. Quem não tem o cargo de prefeito, seja por eleição, ou por renúncia ou por morte, então não pode ser considerado prefeito. Então, prefeito, nessas contas que eu falei, são esses, os 16. Um detalhe é que, como eu falei, né, com a eleição do prefeito Areski de Freitas, agora em 2020, ele, ao fim do mandato, ele vai alcançar, possivelmente, a marca de 12 anos, 5 meses e 3 dias como prefeito de União, sendo o primeiro a superar uma década na frente do executivo municipal. Então é isso, essa é uma curiosidade bem simples. Eu vou fazer uma postagem com esses dados que eu falei aqui, e todas essas informações estarão em breve no livro que vai ser lançado no próximo ano, chamado Registros Legislativos, Subsídios à História de União dos Palmares, onde eu estou organizando e consolidando todas essas informações que venho postado ao longo deste ano de 2020. Um ano atípico, né, para todo mundo, e eu agradeço a quem acompanha o projeto e peço que continue acompanhando, porque tem muita coisa aí para a gente mostrar do que ainda tem nas pesquisas. Então, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.